Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao esse novo episódio do Saernicast. Já estamos no nosso quarto episódio e hoje a gente vai falar sobre um assunto que diz respeito à própria história da humanidade, né? Que é a questão da dor, né? A Organização Mundial de Saúde ela tem um conceito de dor, né? Que ela fala que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, né? Associada a um dano tecidual real ou potencial. É uma definição um tanto quanto estranha à primeira vista, mas nela está incluído alguns aspectos que são característicos da dor, principalmente pela sua subjetividade, né? E hoje, para conversar sobre esse assunto, temos aqui duas pessoas fantásticas, diga-se de passagem, a doutora Cíntia Cristina Bastia Vieira de Souza. Ela tem especialização em anestesiologia no Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo, monitora do PAUS, né, que é esse suporte avançado em pediatria, e mestrado profissional de ensino de saúde e é anestesiologista do Hospital Universitário Onofre Lopes. Eu também sou, trabalhamos juntos. Isso, colegas. E temos também aqui o Dr. Alisson. Dr. Alisson é médico anestesiologista, especialista em dor e pesquisador com estudos em andamento na medicina regenerativa, né, Alisson? Exatamente. E preceptor da residência médica em medicina da dor da Universidade Federal de São Paulo e preceptor da residência médica em anestesiologia da Santa Casa de Misericórdia em São Paulo. Não é isso? É. Olá, sejam bem-vindos ao Saernicast e eu deixo aqui as considerações iniciais de vocês para dar um olá para o nosso público aí. Ótimo. Por favor, Cíntia, você, as damas primeiro, né? Certo, muito feliz em participar, né, desses episódios. Acho que isso contribui muito para o nosso fortalecimento enquanto profissional, para o conhecimento uns dos outros, do público, né, tirar as dúvidas e trocar aqui as experiências. Eu acho que é muito enriquecedor. É muito enriquecedor e feliz, né? A gente está aqui hoje para falar um pouco sobre a dor e a gente falar sobre esse assunto tão ainda místico e ainda deixado de lado pelos nossos próprios colegas anestesistas e outras especialidades médicas e o próprio paciente. E a gente vê uma necessidade muito grande no nosso estado com a escassez do conhecimento do estudo da dor, da medicina da dor. Então, é bem prazeroso estar aqui hoje com vocês para a gente discutir um pouco disso hoje. Beleza, então vamos adentrar nesse assunto, que é um assunto que eu particularmente gosto muito também. E eu vejo o seguinte, o anestesista hoje, ele não é só um médico do centro cirúrgico, ele é um médico perioperatório, ou seja, ele está ali com o paciente no antes, no durante e no depois, né? E o depois vem bem em evidência a questão da dor, se a gente falar só na dor perioperatória. Logicamente que tem também outros aspectos da dor aí, que a gente vai também falar sobre a questão da dor oncológica e tudo mais. Mas, assim, então, o anestesista, ele é aquele profissional que efetivamente lida com essa questão da dor o tempo todo, né? Mas a gente tinha dito no início, Alisson, que a dor é muito subjetiva. Sim. Então, como é que essa subjetividade da dor, como é que ela atrapalha ou não o nosso lidar com a dor? Sim. Uns estudos mais recentes sobre como é o comportamento do paciente com dor, viu-se que a dor está muito atrelada ao estado emocional, né? E as vias ascendentes que levam o estímulo doloroso ao nosso cérebro, tem muito, as fibras confundem-se, tem entrelaçamento das fibras com o estado emotivo do paciente, né? Então, um paciente que sente uma dor, aquela interpretação de você bater o dedinho na quina da cama, isso pode ser algo muito ruim para você e algo normal para mim, né? Então, aqueles pacientes que estão submetidos a uma dor crônica há um certo tempo, eles têm, sim, uma mudança de estado emocional, isso pode interferir nele em outras atividades diárias, né? Uma outra questão os pacientes que têm algum estado depressivo e sofrem com um estado doloroso secundário, né? Tem uma cirurgia, o paciente tem uma depressão e é submetido a uma cirurgia de uma artroplastia de quadril ou uma colexistectomia. Esse paciente vai ter uma interpretação dolorosa muito diferente do paciente que não tem nenhum distúrbio de humor,
Né? Então, esses estudos hoje em dia tá trabalhando muito isso, o estado de humor do paciente, depressivo, ansiedade, alguns outros distúrbios de humor, com a interpretação dolorosa e o grau de classificação disso. Tanto é que não adianta eu tratar meu paciente que está descompensado de uma depressão, um exemplo. Eu não vou conseguir os resultados, eu não vou conseguir uma análise fria da dor sobre esse paciente, nem ele vai conseguir interpretar uma certa melhora, por causa do estado de confusão que ele anda no estado do distúrbio de humor. Que pode ter uma influência, e disso certamente tem, naquilo que ele refere como dor. Sim. Doutora Cíntia faz acupuntura, né, acupunturista, e em relação a essa questão, porque nós temos tratamento medicamentoso, tratamento não medicamentoso da dor. Essa subjetividade em relação ao uso da acupuntura na dor, como é que você vê isso? Assim, puxando agora um pouquinho para o lado da medicina oriental, né? A medicina oriental, ela preza muito pela prevenção. É muito forte nessa área e depois disso, em não se tendo a eficácia, né, na prevenção, em se tendo um estímulo doloroso, vai atuar aí para a gente tentar minimizar. Mas, em se falando da prevenção, a gente pensa muito no lado emocional, porque pela medicina tradicional oriental, na medicina tradicional chinesa, todas as doenças começam nas emoções. Como o Alisson estava falando, elas estão totalmente relacionadas. E em relação à dor, relacionada à dor, muito, né? A emoção, ela vai interferir muito. Então, pensando no perioperatório, nesse período que a gente pode sim melhorar muito, como o paciente ele vai precisar de uma cirurgia. Então, como é que a gente pode então pensar numa prevenção? Os estudos mostram sim que a acupuntura ela consegue diminuir o uso de analgésico, de anestésico no intraoperatório e uma melhor condução da dor do paciente no pós-operatório. Então, também atua nessa área a acupuntura, nesse período perioperatório, no pré, no intra e no pós também. Muito bom. E, assim, como a dor, a gente está falando do perioperatório, em relação a esse, você falou que a acupuntura ela pode trazer melhoras, ou seja, diminui, por exemplo, a quantidade de analgésico que você usa no pós, tá? Aí ela também pode ser utilizada, a própria acupuntura, para alívio da dor pós-operatória? Também, para dor pós-operatória aguda, né? Ela é utilizada... As pessoas conhecem mais para dor aguda teve uma fratura, tô com dor na coluna, enxaqueca e dores crônicas também, mas ela pode sim ser utilizada muito para o pós-anestésico imediato, né? Para o pós-cirúrgico, para aquela dor aguda pós-cirúrgica. Ela, claro, não é a eliminação, né? Não é aquela coisa que as pessoas às vezes ficam, né, os profissionais com um pouco de preconceito, mas então quer dizer que a gente não vai mais usar os analgésicos? Não, mas a acupuntura, ela é uma medicina complementar, né? Então a gente nunca fala pensando em só utilizar a acupuntura, mas, pelo contrário, para diminuir o uso das medicações que muitas vezes poderiam trazer efeitos colaterais, que a gente sabe que é uma linha muito tênue, né, dependendo da dor. Às vezes traz efeitos colaterais indesejáveis, e aí ela atua nessa área para diminuir a utilização desses analgésicos. Uma observação importante a acupuntura é uma especialidade médica, né? E tem residência médica disso. Lá na Unifesp, onde eu fiz a minha residência de dor, tinha o pessoal, ele ficava no pronto-socorro, os residentes de acupuntura. E era interessante que eles acupuntura no pronto-socorro, nunca tinha visto até chegar lá, né? E aí, cara, eles tinham um papel essencial, principalmente nos casos de cefaleia e enxaqueca, assim, no pronto-socorro da neuro. Esse pessoal da acupuntura era assim, tirava como se fosse com a mão os quadros de enxaquecose dos pacientes, muita náusea, muito vômito, e era uma coisa assim impressionante. Esses pacientes que eram, tipo, eles tinham alguns protocolos, pacientes que entravam nos protocolos que a acupuntura acionava o pessoal da acupuntura, eles iam muito bem, assim, os pacientes recebiam alta precoce,
Era bom, era lindo de se ver. E isso é muito bom, né? Porque a acupuntura realmente tem uma eficácia muito, muito interessante. E eu gostei quando você falou, porque são coisas que se complementam, né? Para a gente não correr Isso. aquela ilusão de que uma substitui a outra. Não, elas trabalham em conjunto, né? Sim. Eu me lembro que a gente fez um trabalho uma vez com acupuntura em pacientes que recebiam quimioterapia e tinham muita náusea. Muita náusea. Tinha pacientes que precisavam ser reinternados só para cuidar, ter uma hidratação e tudo por conta da desidratação por causa do vômito. E a gente começou a usar a acupuntura nesses pacientes e ver a resposta. E foi muito interessante que esses pacientes que pós-químio tinham que ser reinternados, eles deixaram de ser reinternados. Às vezes, com uma dose só do antiemético já resolvia o problema deles. Então, a gente vê como é interessante. E essa informação sua do pronto-socorro, achei É fantástica. interessante. Eu não conhecia também, só conheci quando cheguei lá para fazer o meu R4 da dor, que eu vi. E esse pessoal rodava junto com a gente, né? No nosso ambulatório lá da dor, eles estavam junto com a gente lá na dor. Legal. Saindo um pouco da dor perioperatória, né? Queria falar. Bom, a gente teve agora uma aula de educação continuada na Liga que falou sobre dor oncológica. E foi apresentado um caso clínico, foi bem interessante. Esse paciente sentia tanta dor que ele dizia que queria arrancar a cabeça dele por causa de uma maxilectomia que ele tinha feito e tal. Ficou com uma dor mista, né, neuropática, enfim. E aí, assim, como é que você vê hoje, Alisson, o avanço, né, no tratamento dessas dores crônicas, como desse paciente, por exemplo? Como é que você vê isso hoje? Bom, esse paciente não está sozinho, né? Nessa queixa de querer arrancar a cabeça. Tivemos um caso recente, né? Até uma médica, ou estudante de medicina, que ela teve neuralgia do trigêmeo, né? E aí foi submetido a alguns procedimentos, não deu certo e ficou com uma dor excruciante e queria tirar a própria vida para isso, para melhorar da dor, não sentir mais aquilo. Mas aí ela caiu em mãos de profissionais bons aqui no Brasil, conseguiram apaziguar o processo doloroso dela agora, eu acho que ela está bem. As tecnologias têm avançado muito, tanto de tecnologia como o diagnóstico e conhecimento das doenças, né? A gente tem evolução de eletrodos medulares com ondas diferentes que atuam nessa área também da parte emotiva da dor. A onda que aquele eletrodo medular consegue emitir vai também para a área do sistema límbico e isso melhora o humor do paciente, melhora a interpretação álgica que ele tem. As agulhas de radiofrequência têm evoluído muito, tanto de calibre como de energia. Eu consigo saber qual é a intensidade da energia que eu estou trabalhando naquele nervo. Como eu vou mensurar isso pós o procedimento tem melhorado muito também com os estudos, né? E a medicina regenerativa, né? Que eu acho que é uma coisa nova e está vindo para ficar. Tem alguns resultados incipientes ainda por causa precisa de estudos meta-análise, estudos robustos para aprovar sua efetividade, mas os resultados no dia a dia do consultório eles têm se mostrado bem interessantes, né? E a medicina regenerativa ela entra numa medicina que é bem antiga, que é a medicina da proloterapia, né? A gente causar uma reação inflamatória, mas uma reação inflamatória a nosso favor, né? E aí a gente entra lá nas ondas de inflamação, e aí a gente traz essa inflamação a nosso favor, não mais uma inflamação que seria desorganizada, mas sim uma inflamação que eu consigo controlar e melhorar a resposta desse paciente. A cicatrização melhor, organização de fibra, menor estímulo doloroso, menor liberação de substância P, menor ativação de neurônios periféricos e centrais. Então isso... A medicina regenerativa ela é um braço da medicina da proloterapia e eu acho que ela vem chegar e vai ter seu espaço, sim, nesses pacientes com dor. Muito bem. Quais os métodos e estratégias assim, que a gente pode pensar em relação ao uso da acupuntura? Como você falou, uma coisa que a acupuntura trabalha muito com a prevenção, né? Como é que isso pode ser, como é que isso é feito no dia a dia, assim? A acupuntura, ela é aquela medicina
do homem integral, né? Então, a gente tem a queixa do paciente, mas a gente sempre vai pensar em todos os aspectos emocionais, físicos, hábitos de vida. Então, ela atua nisso, nessas orientações para o paciente, né? A medicina oriental, ela entende que nós fazemos parte da natureza. Então, as próprias estações do ano, elas têm aspectos que podem predispor a determinados tipos de doença. E dentro desse conceito, a medicina oriental entende que não existem apenas 4 estações. Existe uma época do ano entre as estações, que é um período a interestação, e que acredita-se que se você conseguir manter os hábitos de vida saudáveis, alimentação, atividades físicas, a parte mental, espiritual, né, e você conseguir minimamente fazer uma sessão de acupuntura nesses períodos de interestação, você conseguiria uma certa proteção, né, a determinados tipos de doença. Isso atuaria como uma prevenção. Essas são as recomendações. Beleza. Então você vê que a dor não é simplesmente você tomar uma medicação para resolvê-la. Ela tem aspectos muito mais complexos, né? Sim. Você vê que a própria gênese da dor, a própria formação da dor, você tem vários momentos em que você pode interagir, né? Pode ser desde ali da transdução, na transmissão, etc. Então, assim, e também um fato interessante é que ela é um tratamento multidisciplinar, né? Eu vejo cada vez mais essa interação entre os profissionais, multiprofissional também, né? No tratamento da dor, com a fisioterapia, com o pessoal os próprios médicos, e vendo como isso aí ajuda o paciente. Porque um fato que a gente tem que pensar que é importante é evitar que essa dor se cronifique. Por que, Alisson? A cronificação da dor é algo ruim? Bom, a cronificação da dor é algo ruim porque ela causa uma série de, como você já adiantou, de mudanças no nosso organismo, na nossa vias de condução da dor, que causam a perpetuação e uma amplificação da dor, né? A gente tem uma amplificação da lâmina de Hextech, uma amplificação dos dermátomos responsáveis por receber aquele estímulo álgico, né? Uma maior atividade do gânglio da raiz dorsal, uma maior atividade e liberação de substância P, tanto no neurônio periférico como no neurônio medular. Então, isso com a cronificação da dor, com o tempo que a dor vai se perpetuando no nosso paciente, ela vai sendo mais difícil de ser tratada. E aí, como você muito bem pontuou, eu vou ter que agir em várias frentes para tentar diminuir todos aqueles mecanismos que foram acionados devido a essa prolongado tempo naquele estímulo doloroso, né? Eu achei muito interessante a fala da Cíntia, porque a medicina oriental, ela entende o homem como entender o homem e entender a natureza, né? Trazendo para a medicina ocidental, a gente tenta entender o que levou o homem a ficar doente, né? Um ambiente de trabalho, um ambiente em casa, qual era a de ocupação, se ele cria pássaro, se ele cria qual tipo de bicho, né? Se ele tem alguma deformidade anatômica, se ele tem algum vício de postura. Então, tudo isso é muito importante na consulta, quando você vai, pelo menos na minha consulta, é uma duração de 1 hora e meia, eu tentando entender como é que é o dia a dia e como ele chegou naquele estado que ele está naquele momento, né? E é muito muito pontual o meu procedimento ou a minha prescrição, né? Então, eu tento entender como é que ele chegou para poder melhor ajudá-lo, ter uma maior assertividade quando eu vou indicar algum tipo de tratamento, seja medicamentoso, seja por intervenção. E aí isso é muito, muito legal, às vezes, que você conversando com o paciente e eles vão soltando informações e você está ali para codificar tudo aquilo e trazer uma solução para o cara. Isso. Né? E recebo vários pacientes, colegas que falam, eu vou te mandar um cara lá que não sei o que é. E aí eu chego, converso com o cara, o nosso paciente, e flagro alguns momentos da história e falo, pô, esse é o problema, cara. A gente tem que melhorar isso aqui, a gente tem que melhorar a sua rede de apoio familiar, tá precisando de um apoio psicológico, entendeu? Tem que melhorar, fortalecer sua musculatura lombar, tem que trabalhar alguma outra coisa, perder peso e tal. Então, tudo aquilo
que ninguém antes tinha conversado com ele, né? Então fica um círculo vicioso, que eu chamo a dor crônica como um círculo vicioso, né? Você tem dor, para de fazer atividade, cria uma postura antálgica, isso piora o seu humor, você desconta na comida ou algum outro vício, deixa de fazer sua atividade física, não tem momentos de lazer com sua família, deixa de ter isso, isso vai criando e vai piorando ainda mais a sua situação. Então, o homem fruto do meio é sim, né? Isso a gente herdou dos orientais, que são mais antigos que os ocidentais, só que aqui a gente trouxe ciências exatas, né? De qualquer pelo que eu percebo assim, a gente percebeu que os chineses estavam corretos nesse aspecto, né? Sim. Então, naquela época, né? Sem exames, né? Sem nada, eles tentaram, né? Começar aí a tratar de algum jeito, né? Tentaram compreender o mecanismo que realmente a gente vê que até hoje, né? E o tratamento da acupuntura, ela leva em consideração os meridianos que passam ali. Isso, esse é um dos aspectos, né, que eu até acho importante falar, porque a acupuntura ainda sofre muito preconceito, né? Mesmo nos dias de hoje, às vezes o pessoal confunde com uma coisa meio mística, né? E assim, ela é sim uma área comprovadamente, né, com eficácia, cientificamente comprovada, com estudos robustos já em diversas áreas. E a gente tem diversos mecanismos de ação para explicar como é que a acupuntura age. Então, essa parte dos meridianos, os canais energéticos, ela é uma explicação, né? Uma das explicações que a gente atua. E tem os mecanismos de ação locais e, como o Alisson estava falando, né, a gente tem o mecanismo de ação daquele corpo estranho, naquela localização exata, que vai desencadear respostas a nível de sistema nervoso central, né? Através do estímulo aferente, que vai até a medula, sobe até o sistema nervoso central e vai produzir a nosso favor, né? Aquela resposta inflamatória, mas que a gente quer, fechando o portal da dor, né? Que é naquela localização cerebral específica. E através disso a gente consegue explicar, através da ressonância magnética funcional, colocando alguns pontos específicos sendo estimulados, os pacientes se vendo que aquela determinada região que a gente queria alguma resposta está com um metabolismo diferente das outras, né, durante a ressonância magnética funcional. Então, são vários aspectos. E na sua prática de acupuntura, você trata somente paciente com dor ou tem outras? Não, tem muitos aspectos, assim, são sintomas psíquicos, né, ansiedade, depressão, insônia, medos, traumas, aspectos gástricos, né, paciente com sistema digestivo, com vários tipos de alteração. Dor é bem comum, né? Fibromialgia, enxaqueca, dor lombar, são dores agudas que cronificam, depois melhoram, voltam, mas tem outros aspectos também, assim, eu diria que praticamente tudo a gente consegue ajudar, diminuir, né, a ansiedade em relação àquele tipo de patologia do paciente, pelo menos minimizar. E, Alisson, você se dedica a algum tipo de dor específica na sua prática diária ou você atende todo paciente de dor? Todo paciente de dor, né? Eu acho que, como eu já tinha adiantado, tem muita escassez de profissionais que entendam esses pacientes e para mim é muito satisfatório ajudar esses pacientes. Eu pego pacientes que estão há 10 anos sofrendo com dor, 3 anos, né? Deixaram sua rotina, não estão mais treinando, não estão mais viajando porque não conseguem, entendeu? Pensam 2 vezes antes de fazer alguma coisa, isso por anos, né? Então, eu não me privei em focar algum tipo de paciente, mas eu gosto bastante de trabalhar com pacientes esportistas, né? E os pacientes oncológicos. Meus pacientes, assim, não são preferidos, mas os pacientes que eu sinto mais satisfação, né? Vamos dizer assim. Os pacientes esportistas, porque eles voltam a ter um rendimento e, assim, é muito... O cara esportista, o corpo dele trabalha de uma forma diferente. O cara... Eu consigo fazer uma proloterapia, o cara melhora numa semana, 2, 15 dias, faço uma segunda, terceira aplicação e 1 mês o cara já está rendendo de volta que estava antes, entendeu? Isso é bem gratificante. Eu acelero você muito, vê essa resposta. Eu acelero muito a volta dele à atividade física, né? O primeiro estudo que saiu grande na medicina regenerativa dentro da
proloterapia foram com os atletas da NBA, né? O pessoal da NBA publicou um trabalho que os atletas que eram submetidos a algum tipo de medicina regenerativa com a proloterapia voltavam muito mais rápidos, com muito menos dor à quadra, com um rendimento muito similar ao que pararam, né? Então, isso, quando comecei a estudar mais dor no meu R4, isso me deixou assim, bem excitado, né, em ver esses pacientes. E os pacientes oncológicos, assim, são pacientes que são mais complexos, e eu acho que eles merecem atenção tanto por uma afetividade minha, né, que eu vi pessoas da minha família sofrendo com dor oncológicas e não tendo esse tratamento específico. E, assim, são pacientes que merecem nossa atenção. Eu acho que é um desafio para mim tratar desses pacientes para ajudá-los, né? Ter um melhor caminho aí na sua cura para o câncer, ou nas suas horas finais, tempos finais, que seja, mas com dignidade, né? E para mim é bem legal. Você vê que o tratamento da dor também exige um outro aspecto do profissional, que é justamente essas que a gente falou no outro episódio sobre habilidades não técnicas, né? Sobre essa questão de você olhar para o outro, essas chamadas soft skills, até essa sensibilidade para a dor do outro. Sim. Eu costumo dizer que, aliás, não sou nem eu que diz, se não me engano, ele diz que a dor é aquilo que o paciente diz que está sentindo, né? Acho que, se não me engano, não sei se é o Mânica ou quem falou sobre isso. E ele diz que a dor é aquilo que o paciente diz que está sentindo. Sim. Porque você não pode efetivamente medir a quantidade de dor que o paciente... A dor não é a frequência cardíaca, né? Que Não, você coloca não é lá, mensura. tá batendo 80. Não, eu tô sentindo 100, Pois é. mas tá batendo 80. Isso eu consigo mensurar. A dor, não, assim... Eu lhe pergunto, quanto é que você avalia a sua dor? De 0 a 10. Sendo 0 a menor dor e 10 a pior dor que seja assim. Você vai me dar uma nota. E eu tenho que interpretar isso como verdade, entendeu? Perfeito. E a gente vai alcançar a melhora disso. Exato. Então, eu acho que esse é o grande desafio de quem trata de dor, né? E entre nós, profissionais da saúde, de um modo geral, ocorre uma coisa que eu vejo com muita frequência. Às vezes a gente não valoriza a queixa do paciente, por várias razões. Às vezes você faz uma medicação, você fez um analgésico ali, então acha que está tudo bem e o paciente continua se queixando de dor. Sim. E muitas vezes você não valoriza aquela nova queixa ou aquela queixa continuada. Então é preciso ter essa atenção, né, diante disso aí do paciente. Cíntia, essa sua atividade da acupuntura está bem relacionada também com a anestesia, claro, né? Então é um dos campos de atuação do anestesista, né? Você chega a utilizar isso corriqueiramente no campo da anestesia também? Então, é interessante, porque muita gente fala, nossa, não tem nada a ver anestesia com acupuntura, de onde você tirou isso? E eu acho que tem tudo a ver, né? Porque eu acho que é o cuidar do paciente como um todo, o anestesista cuida como um todo, né? A gente pensa na via aérea, a gente pensa na parte cardíaca, na parte pulmonar, na parte neurológica, na dor. E assim, eu ainda não tenho um uso rotineiro da acupuntura no intraoperatório, no pós-operatório imediato, mas já passei por diversas situações, né? De estar tentando controlar a dor do paciente, já fiz analgésico, aí eu posso fazer um pontinho aqui, quando não estava com agulha, com bupivacaína, infiltrar anestésico local, para tentar? Pode. Me autoriza? Autoriza. Vejo melhora, né? Já aconteceu também do paciente em consulta pré-anestésica me falar de queixa de muita náusea e vômito pós-operatório, situações bem importantes. E aí eu pedi, olha, durante o procedimento você deixa colocar uma agulhinha num ponto pra gente diminuir, porque tem estudos mostrando isso, né? E aí deixou, e o paciente realmente acordou bem e tudo, então isso também é muito satisfatório. Eu começo assim, agora que eu tô começando, né? Com mais prática, quando eu consigo fazer mais, principalmente a consulta pré-anestésica, aí eu tô fazendo esse tipo de procedimento e tendo muita resposta, muito resultado. Então, acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver, concordo perfeitamente. Tem tudo a ver, né? Um método, ou pelo menos uma técnica de tratamento da dor, logicamente, são os bloqueios, né? Você falou pra gente outro dia sobre bloqueios periféricos. Sim. Tá? Como é que você vê isso? Como é que você vê essa realidade hoje aqui
em Natal? Como é que tá isso? Bom, como eu vejo a técnica da anestesia regional na dor, né? Assim, para mim, não vivo sem. Não vivo sem. Seja de hack anestesia, seja de outro bloqueio regional, periférico, eu não vivo sem. Tanto é que na minha residência, desde o R1, ninguém gostava do ultrassom, né? Ninguém gostava porque eu não sabia usar. E eu era aquele cara chato que toda coisa eu ia pegar o ultrassom. Ah, vai fazer acesso, pega o ultrassom. Ah, vou fazer um bloqueio intercostal, pega o ultrassom. Ah, não, mas é só entrar embaixo da costela. Vai com ultrassom, entendeu? Então, desde do meu R1, eu tenho essa minha prática, né? De querer estar ajudando a anestesia regional, trazendo algum benefício para o paciente. E então eu não vivo sem todo possível, tudo que eu faço. Se eu puder aplicar anestesia regional, eu vou fazer. Né? Isso traz benefício para o paciente, menos consumo de opioide, alta mais precoce, menos náuseas e vômitos, menor índice de complicações cardiovasculares, menor índice de complicações respiratórias, menor índice de ilho paralítico. E, assim, se eu for citar aqui, a gente vai passar o podcast falando da vantagem da anestesia regional do paciente. Né? E como é que eu vejo em Natal? Em Natal a gente tem uma dificuldade ainda na verdade, as estruturas dos hospitais, né? Eu ando com meu ultrassom porque eu não sei qual é a qualidade do ultrassom do hospital que eu vou e se vai ter ou não ultrassom, né? E então eu ando com o meu material para fazer anestesia regional, né? Eu comprei meu ultrassom e ando com ele. Então eu vejo ainda como um pouco deficitária do que os parâmetros que a gente poderia ter aqui, como cirurgias protocoladas, com bloqueios periféricos. A gente tinha uma alta hospitalar mais rápida, a gente tinha uma economia hospitalar, ia onerar muito menos o plano de saúde, ia onerar muito menos a equipe médica desse paciente, né? Então, eu acho assim que a gente pode melhorar e muito a anestesia regional aqui no auxílio desses pacientes, no perioperatório desses pacientes. Eu entendo que o anestesiologista, ele é assim, aquele profissional que deveria estar como é que eu posso dizer, na gestão de um centro cirúrgico, por exemplo. Sim. Porque a gente tem esses conhecimentos todos e pode dar uma celeridade a muita coisa que acontece. Porque você diz, a gente às vezes fica ocioso por muito tempo, todo pelo próprio funcionamento dos serviços, né? Eu vejo também assim, é muito comum vários colegas ter o seu próprio aparelho, né? O ideal seria que todo hospital tivesse um aparelho à disposição. Ainda não é uma realidade, Sim. né? Então, realmente a gente tem que ter. Mas acho que a gente chega lá. Acho que está cada vez mais se popularizando o uso do ultrassom. Claro, já é uma coisa já estabelecida. Mas, assim, e também a própria formação hoje do anestesista, não existe nenhuma residência que o cara não tenha que saber utilizar o ultrassonografia. De uns 5 anos para cá, eu vi que a evolução da interpretação sobre o ultrassom passou de ser filigrama de exibicionista do cara que sabia usar para a segurança do paciente. Né? Para a segurança do paciente. Então, preocupado nisso, alguns hospitais já têm seus aparelhos, né? Não é a nossa realidade de todos, mas preocupado nisso, o hospital procura comprar um aparelho para deixar no centro cirúrgico para uso da anestesia. Entendeu? Eu via essa evolução em mais ou menos 5, 8 anos. Entendeu? Que antes você não via. Ultrassom no centro cirúrgico para uso da anestesia. Só se fosse um lugar específico que você via treinamento, você tinha o cara que exigia ultrassom para fazer aquilo lá. Mas como de forma geral, não tinha. Então, acho que hoje, sim, o ultrassom é a ferramenta de segurança do paciente essencial para todo anestesista, né? Tanto para bloqueios, como para você dar diagnóstico durante o intraoperatório, entendeu? Com um ultrassom ali pulmonar, você pode saber se o cara fez um pneumotórax. Exato. Entendeu? Pode saber se o cara fez um tamponamento cardíaco, entendeu? Pode avaliar. É uma coisa interessante desse ultrassom, que até a enfermagem de alguns hospitais como Einstein, elas são treinadas para uso do ultrassom, não para dar o diagnóstico, mas sim para uso e saber que tem alguma coisa errada.
Tem um protocolo no Einstein que as enfermeiras recebem um paciente, cirurgia com mais de 2 horas de procedimento, mais de 120 minutos, que o paciente não foi sondado. A primeira coisa que ela fala é, teve diurese, não teve diurese, e ela vai avaliar, ela pega ultrassom, ela sabe colocar o ultrassom para avaliar o índice de volume da bexiga. Né? Ela vai lá, coloca o ultrassom e fala, pô, essa bexiga aqui tá cheia, eu acho que precisa de uma avaliação do médico. E ela chama o médico. Ah, essa bexiga não tá cheia, então tá tudo bem. Racionaliza muito o uso de coisas, né? Segurança do paciente. Segurança do paciente. Né? Hoje você fala muito sobre a questão da experiência do paciente, então você dá uma experiência mais positiva para o paciente. Sim. Diante do viu tratamento. aqui a colega falando de pacientes autistas, às vezes eles têm algum índice de comunicação que não consegue se comunicar adequadamente, e o paciente não vai falar que está com vontade de urinar, né? E aí ele fica agitado, né? RPA, taquicárdico, e ninguém vai saber o que é, pensa que é alguma coisa e vai, vamos fazer uma tomografia, entendeu? E era só um bexigão. E não precisa ser autista, né? Às vezes o paciente na recuperação, a maior parte das agitações, uma parte delas é por conta disso, retenção urinária. Exatamente. Muito bem. Você poderia ilustrar para a gente assim, algum caso interessante com o uso da acupuntura, né? Um resultado bacana que você teve? Você já falou algumas coisas aqui, mas tem algum que lhe chamou a atenção? Tem tantos casos bacanas, assim, pacientes fibromiálgicos, assim, eu vejo um resultado muito bom, né? Muito rápido. Já tive uma paciente também com uma dor de cabeça, uma cefaleia, que ela já fazia tratamento com neuro, tentou tomar 1000 medicações, também não melhorava com nada. E aí a gente começa a investigar de onde vem aquela dor de cabeça, a partir dos diagnósticos sindrômicos dentro da medicina oriental chinesa. E também o paciente tem que estar muito receptivo para isso, né? E aí, realmente, ela teve que modificar. A gente sempre tem uma conversa, né, na consulta inicial, que também é aquela consulta... É muito parecido, né, com dor, assim. Você tenta entender a dinâmica de vida, os hábitos, né? E a gente identificou muitos fatores que poderiam estar influenciando naquela dor. Eu sempre converso com o paciente que é 50% nosso, 50% dele. Ele vai ter que ter alguma modificação, porque não adianta esperar resultados diferentes tendo as mesmas condutas. E aí foi bem bacana esse caso, porque ela estava sofrendo há muitos anos já também, né, passando com muitos profissionais, e com 4 sessões, assim, a gente sempre tinha um feedback, perguntava como estava, e ela se internava, né, e aí, no final de 4 sessões, ela já estava muito melhor, tinha diminuído o uso das medicações, né, ela tomava, acho que 3 medicações, no final diminuiu até a dose, ficou só com uma de manutenção. E foi muito gratificante, assim, ver a melhora e ver a modificação de vida mesmo, né? Para atuar naquela parte da própria prevenção de não recorrer. Então, se não for aquilo, alguma outra patologia, né? E isso é uma característica dos pacientes de acupuntura. São poliqueixosos, às vezes já vem de vários, já passou por vários profissionais. O perfil é esse, né? É o perfil. E você, Alisson, na medicina regenerativa pode dizer assim, algum caso emblemático assim que você... Tenho sim. Aqui em Natal eu tenho 2 casos muito marcantes, fora o que eu tive lá em São Paulo. Aqui eu tive um colega anestesista que ele chegou para mim, ele tem uma lesão de manguito e com queixa, uma álgica importante, foi até num plantão. Cheguei, eles com dor no ombro, não sabia onde colocava o ombro. Eu fiz, cara, você tá com dor no ombro, né? Tô. E eu fiz, e aí? Não, eu tenho que operar. Aí eu fiz, tá, você vai operar? Ele fez, não. Então vamos tratar a dor. Eu tenho que operar, mas não vou operar. Não vou ficar com a dor. Mas é uma opção, o paciente tem que trabalhar, ele tem que participar do tratamento dele, né? Não queria operar. Aí eu fiz, tá, sua lesão tem indicação de cirurgia e tem que operar. Porque se você não operar uma lesão de manguito que tem que operar, você vai evoluir mais rápido para uma artrose de ombro e às vezes a única saída que a gente vai ter é a artroplastia. Ele, não, mas eu não quero operar agora, não. Eu fiz, então tá bom, então vamos tratar a dor. Aí ele fez, tá, você vai tratar com o quê? Eu fiz, tá, primeiro vai no consultório e a gente vai conversar um pouco, né? Não vou te tratar aqui no plantão. E aí foi. Aí eu percebi que ele era um paciente que cabia muito bem a medicina regenerativa. E, cara,
As sessões não são confortáveis, é uma injeção dolorosa, mas o benefício que ele teve, assim, ele chegou com uma queixa álgica de 8 para mim, acordava várias vezes durante a noite, né? Tinha um plantão e piorava a dor quando ele ia plantão, porque era um ambiente estressante, né? Isso é normal, a gente vê episódios álgicos mais dolorosos quando o paciente às vezes está submetido a um estresse, um ambiente de estresse no trabalho, um estresse em casa, e essas queixas álgicas aumentam. E aí ele chegou com essa queixa álgica para mim de 8 no ombro, não podia não conseguia lavar a cabeça, né? Fazer o enxágue do seu cabelo, pentear a cabeça, não conseguia colocar a mão no bolso de trás. Eu fiz, tá bom, vamos começar. E a gente fez. Depois da terceira sessão, 21 dias após, ele já me retornou. Ele me ligou, ele fez, cara, o que você fez? Eu fiz, eu fiz o que eu falei que ia ser feito. Eu disse, tá, cara, eu tô com 50% a menos. Eu disse, ótimo, só vai melhorar daqui pra frente. E assim foi. Hoje em dia, ele se queixa de uma dor que 10% do que era antes, né? Então, eu trouxe qualidade de vida para ele, melhorei o sono, ele pode fazer alguma atividade física que ele não estava fazendo antes, né? Ele estava fazendo uso de opioide intermitentemente, chegou a usar cannabis sem indicação, mas procurando algum auxílio álgico, né? Que aí você vai se apegando às coisas, né? Você sabe que, eu tenho que operar, mas eu não quero operar, o que disser que vai melhorar, eu vou tomar, né? E um outro caso foi um atleta de jiu-jitsu, ele teve ruptura dos músculos e isquios tibiais, uma ruptura considerável, e aí ele não conseguia treinar por causa da dor, né? Eu não peguei ele no início porque ele ainda não me conhecia no trabalho da regenerativa, então a gente fez a regenerativa nele, nos isquios tibiais, e ele melhorou no 24º dia. Ele estava tirando uma graduação. Ele é um poliatleta, né? Ele é jiu-jitsu, mestre de capoeira, muay thai, MMA. E no 24º dia ele estava tirando o cordão de capoeira nele, de professor, de mestre, né? E aí ele mandou a foto dele fazendo uma hiperextensão da perna que ele tinha lesionado o isquio tibial. Eu fiz, pronto, agora tá bom. É gratificante você ver isso. Exatamente. Demais. É muito legal. Muito legal. A gente falou um pouco sobre a questão das soft skills, assim, bem rapidamente. Eu queria saber de vocês, assim, lógico, nós temos uma atividade muito intensa, né? Estressante. Sim. Como anestesista, como médico da dor, como acupunturista, tudo tem seu estresse. Mas eu perguntaria, vocês têm outras atividades que possam equilibrar um pouco essas forças do estresse da profissão diária? Sim. Bom, Fale. Fale. Fale sobre. Eu gosto de atividade física, então eu gosto de academia, gosto de ir pra academia, gosto de estar com minha esposa, então esses períodos que eu tô na academia, tô com minha esposa, e ela gosta de treinar também, então a gente é parceiro de treino, né? A gente vai pra academia junto, marca horário, a gente vai, tenta regrar a alimentação. E outros períodos sem ser na academia, né, com ela ou com minha família, eu acho que esses são os períodos importantes, assim, e é o que vale a pena, né? Às vezes você tá ali se esforçar um dia a mais para ter um dia de folga a mais, ou conseguir viajar com minha esposa, ou estar com minha mãe ou com minha irmã. Eu acho que isso que fomenta o meu modus operandi do trabalho, né? E é isso, o meu escape são esses momentos, assim. Legal. Eu tenho vários escapes, né? O meu maior é realmente minha família, né? Sou mãe de 3 meninos maravilhosos e 4 pets, então minha casa não tem silêncio, não tem descanso. E eu relaxo assim, eu relaxo na bagunça. São 3 cachorros e um gatinho. Eita! E é uma bagunça, mas é o que eu sempre sonhei. Eu queria ter a casa, porque a minha avó era assim, cheia de bicho, cheia de gente. Eu sempre sonhei ter a casa assim. Então, eu gosto. Quando eles não estão, faz muita falta, assim. E eu aprendo, né? Faz 5 anos violino. Então, eu gosto, me relaxa muito. Às vezes, eu preciso preparar uma aula, preciso estudar alguma coisa, mas antes eu pego o violino e toco um pouco, porque parece que, né? Parece não, a gente sabe que ativa outras
conexões cerebrais, né? Outro hemisfério, assim. Então, me relaxa muito, eu gosto muito. E eu tenho uma outra atividade também que me faz muito bem, que é a parte espiritual, né? Sou evangelizadora infanto-juvenil e toda semana a gente tá lá, a família toda, e me faz muito bem. Então, assim, fora o meu trabalho, são esses outros pilares, assim, que me fortalecem. Muito bom. Eu pergunto isso porque eu acho isso de fundamental importância para todos nós, né? Assim, eu acho que música é sem dúvida uma coisa maravilhosa, né? Eu toco também, não toco violino, Você toca o quê? eu toco violão, Olha aí. mas e canto. Eu sou do coral do Valfredo Gugel, coral que é muito bacana com pessoas. Já vi você cantar mesmo, Foi? Fred, no coral. Foi. Pois é. Então, isso sem falar também da questão da parte de espiritualidade, né? Sim. Que eu sou ministro de Eucaristia, sou catequista de jovens, tá? Do Crisma e tal. Então, isso dá um equilíbrio para a nossa Sim. vida, né? Com Entre o certeza. trabalho e essas atividades outras que são fundamentais para até prevenir a dor Com Sim. certeza. Sim. e fazer com que a gente realmente se sinta bem conosco e com a nossa profissão também. Porque eu vejo, sabe, a minha preocupação em relação a isso é que eu escuto de muitos colegas a reclamação do dia a dia, né? Ah, por que isso? Ah, por que não sei o que e tal. E aí eu fico pensando, eu fico preocupado de fato, assim, poxa, mas será que ele tem um suporte, né? Um suporte nesse sentido, né? De dar, porque para a gente falou aqui sobre dor. Nós falamos de vários aspectos da dor, existem vários tipos de dor, existem vários tipos de tratamento da dor. Mas uma coisa que vocês falaram é que a dor ela está muito relacionada com o nosso ser Sim. como um todo, né? Você falou, né? Olhar o paciente como um todo, né? Então, e esse todo significa o bem-estar da pessoa, né? Então, por isso que a gente fala, eu sou meio chato, que o pessoal já vem falar do autocuidado, mas é o autocuidado que é fundamental para que a gente vá para frente, né? Sim. Poxa vida, eu ficaria aqui pena, muito mais tempo, porque o tempo é o que é, né? Já acabou? Já estamos acabando, Tá cara. gostoso. Mas assim, eu queria pedir que vocês façam assim, uma mensagem final aqui para a gente concluir o nosso episódio, que eu achei maravilhoso, viu? Eu agradeço imensamente. E você que está assistindo, se gostou, compartilhe, mande para os amigos, faça a divulgação. Vamos fazer esse podcast bombar, como diz aí nas redes, tá? Vamos lá, vamos curtir. Então, deixo aí a palavra para vocês, para os nossos agradecimentos né? Mas primeiramente dizer muitíssimo obrigado a cada um. Vai, Cíntia. Vamos lá. Eu que agradeço, né, a oportunidade de participar, poder falar um pouquinho da acupuntura, que é uma coisa que me encanta muito, né, essa maneira esse novo, não é um novo, né, o antigo, esse novo antigo olhar para o ser humano integral, né, digamos assim, poder ajudar, né, em qualquer aspecto de patologia, que seja na área da prevenção, na área do tratamento mesmo. E estou à disposição para quem quiser conhecer mais e para se precisar novamente, né, outros episódios aqui que eu gostei demais. Achei muito interessante, né, o formato, a troca de experiências. Espero que só cresça. Bom, agradecer, né, o convite, Fred, e a Saerne ter esse espaço agora, né, para a gente poder conversar um pouco mais e saber um pouco mais dos nossos associados e cooperados, né? Então, é muito interessante essa proposta aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, que é pioneiro. Então, vamos lá, né, em todas as especialidades médicas, né? Então, vamos lá. Fico feliz em ter tido hoje aqui, Cíntia, com você. Foi um papo bem agradável e acrescentou, né, na minha experiência e ter outras visões sobre isso. E deixar um recado para você que tem dor. Eu sempre falo para meus pacientes, ter dor não é normal. Então, a gente vai procurar a causa e vai procurar o melhor benefício que você pode ter dos tratamentos ou da minha orientação, né?
Eu falo para... Esse fim você falou que é 50%, mas tem pacientes que eu falo 80% é você, Olha. 20% sou eu. Eu sou boazinha. Mas eu falo. Mas, Exemplo, paciente da fibromialgia. O paciente da fibromialgia, qual é o remédio da fibromialgia? Não tem. Difícil, difícil. Atividade física. É verdade. Então depende dele. Então eu vou dar condições para ele começar uma atividade física e ele permanecer nisso. Permanecer e não precise mais voltar para mim, só que vire meu amigo, né? Isso. Ele cumprimenta. Que vire meu amigo, que é esse o meu intuito no meu consultório hoje em dia, os pacientes viram meus amigos, então eu fico satisfeito com o que eu faço, isso foi a medicina que eu escolhi fazer, não escolhi a medicina de estar fazendo os procedimentos, de número de pacientes, não estou preocupado com isso, né? Estou preocupado de o paciente sentar comigo, se sentir bem, eu me senti bem, estar tratando o paciente, e a gente conseguir um resultado benéfico, né? Se a gente virar amigo, que bom. Meu sogro dizia que queria ter 1 milhão de amigos, hein? Olha, bom, eu sábio. Sabe chegar lá, né? Deus queira. Obrigado, então. Pessoal, até a próxima. E estamos finalizando aqui mais um episódio do nosso Saerne Cast. Tchau.